Eu estava pensando, quando estava conversando com o congressista nesta tarde, quando me encontrei com ele, sobre quando ele esteve todos esses anos com essas muletas e aleijado, e as vezes que oraram por ele. Mas ele havia estado aqui e tinha visto o que o Espírito Santo havia dito a cada um enquanto revelava os corações e os segredos do coração. E ele viu que, quando ele falava às pessoas, não importava o que havia de errado com elas, que elas eram curadas, elas se levantavam e agiam com base nisso e ficavam bem. Então ele pensou: oh, se ele tão somente pudesse falar comigo. E ali o Espírito Santo desceu, contou-lhe sua condição e tudo a respeito dele, e disse que ele estava curado. Ele se levantou, ele creu. Não importava quais fossem as condições, por quanto tempo ele estava aleijado ou de que se tratava. Deus tinha feito a promessa e era para ele crer. Amém. Deus prometeu, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ele está aqui, e tudo o que concordarem e pedirem, o receberão. Tudo o que desejarem, quando orarem, creiam que o receberão e o terão. Lhes será dado. Agora, não é isso maravilhoso? Essa é a promessa de Deus. Nós cremos nela. Eu creio que é assim. Não muito tempo atrás, estando no lugar quando este anjo, um ser sobrenatural, desceu e falou: Quem sou eu? Reis e monarcas, homens ricos, homens pobres e tudo, milhares vêm e... Como eu poderia crer nisso? Mas sei que ele me havia dito a verdade cada vez que ele falou comigo, e eu sabia que isso era verdade. E eu saí dizendo que era assim, e ele cumpriu. E eu nunca ouvi dizer, e ele nunca dirá nada que não seja certo, porque ele não pode, isso vem de Deus. Daniel, quando lhe disseram que iriam jogá-lo na cova dos leões, ele esperava que Deus estivesse lá. Ele cria que vivia correto diante de Deus e tinha esse direito. E todos os dias ele levantava as cortinas, se é que havia alguma naqueles dias, em direção ao templo, e olhava para aquele templo santo e orava, porque ele cria que havia um sacrifício queimando no altar naquela hora, no templo, e cria que Deus ouvia sua oração, porque havia um substituto inocente morto em seu lugar fazendo uma expiação. E quando entrou na cova dos leões, ele não teve medo dos leões, porque esperava que Deus o libertasse. Amém. Jonas, aí está um homem que teve muitos sintomas. As pessoas pensam que, quando eu olho, elas recebem a oração e dizem: bem, minha mão não está melhor. Isso não significa que você não esteja curado. Quando você recebe a oração, você é curado. E, francamente, você foi curado antes de receber a oração, pois Jesus morreu no Calvário para curá-lo e pagou o preço. Se você tivesse um relógio na casa de penhores e alguém fosse e pagasse a nota de penhor, ou seja o que for que você tivesse ali, e o homem desse um recibo e o devolvesse e dissesse: aqui está pago. Você tem o direito de ir, não pagar pelo relógio de novo, ir e mostrar o recibo e pegar o relógio. É isso certo? Ou o que quer que você tenha penhorado. E ouça, o diabo nos colocou na casa de penhores lá atrás, desde o pecado de Adão. Mas Jesus desceu e pagou a nota do penhor. Escreveu na palavra: tenho direito a isso. Amém. Para trás, Satanás, eu tenho direito a isso. Os irmãos Maio me disseram: você não pode melhorar. Eu respondi: tenho direito a isso. Amém. Ele observou: bem, você herdou isso de seu pai. Eu pontuei: mas meu Pai Celestial me redimiu. Amém. Estou fora da casa de penhores agora. Amém. Assim sendo, faça Satanás sair. Ele replicou:
Vou simplesmente esparramar os sintomas por todo o seu corpo. Eu respondi: fique por perto, ouça-me testificar. Eu gostaria que você me ouvisse. Ele argumentou: vou deixá-lo doente. Eu enfatizei: vou testificar com muito mais força, vou dar muito mais testemunho. Se você quiser me ouvir louvar a Deus, fique por aqui um pouco. Você me ouvirá. Continuei louvando a Deus e ficou tão quente para ele que ele teve que fugir. Acabei de ouvi-lo. O irmão Branham faz um barulho batendo palmas. Fugir pela rua de forma desajeitada o mais rápido que pôde. Teve que fazê-lo, porque o Evangelho de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, o estava queimando. Amém. Ele teve que fugir. A palavra de Deus está certa. Temos direito a essas bênçãos redentoras. Vamos esperar por elas. Creia nelas. Deus fará com que elas aconteçam. Você não crê? Não estou me ocupando muito com discernimento nestas noites. Eu simplesmente me soltei para me sentir bem com o Espírito Santo, com vocês, enquanto estou aqui durante este tempo. E temos direito a qualquer coisa que Deus prometeu. Apenas reivindique, receba, creia, siga adiante. Se você tem algum sintoma, esqueça-se dele. Os sintomas não significam nada, isso é certo, somente creia. Não faz muito tempo, em Houston, veio um menino. Creio que devo ter lhes contado sobre isso da última vez que estive aqui. Tantas coisas que aconteceram. Havia um velho. Vou contar essa então. Havia um homem chamado John Ryan, que era cego. Ele esteve na reunião aqui em Fort Wayne, e ele veio à reunião. Eram milhares de pessoas reunidas naquela noite, e cerca de 2 noites depois que o piano tocou, o grande médico agora está perto, o compassivo Jesus. Quando o anjo de Deus, em um redemoinho de um halo luminoso, desceu no quarto onde eu estava, e pensei que o zelador tinha acendido a luz para mim. E aqui, quando eu tinha o garotinho em meus braços, eu o deixei cair. E, bem, a jovem Nazarena tocando piano, deu um pulo e começou a correr e gritar. Ela viu aquele garotinho descendo da plataforma, andando normalmente. Bem, ela saltou, e ela estava tocando o grande curador, e o piano continuou tocando. O grande médico agora está perto, o compassivo Jesus. Ele fala para alegrar o coração desanimado. Nenhum outro nome senão Jesus. Ali estava ele tocando. Cerca de 1 ou 2 noites depois disso, esse ancião veio à fila. Eu orei por ele. Tinha uma fila andando tão rápido quanto podia. 2 homens o conduziam. Ele era cego. E ele perguntou: é este o reverendo Branham? Eu respondi: sim, senhor. E ele pediu: bem, cure-me, disse. Respondi: não posso. Ele interrogou: bem, por que você não pode? Eu esclareci: Jesus já fez isso. E continuei: ele não poderia fazer o que ele já fez. Ele disse: bem, pode. Ele interrogou: você orará por mim? Respondi: sim, senhor. E eu orei, indaguei: você crê em mim? Ele respondeu: sim, senhor. Eu declarei: vá em frente, você receberá sua visão. E ele disse: bem, só um minuto. Ele me segurou pelo casaco e observou. Só um momento. Agora ele interrogou: vou receber minha visão? Respondi: sim, senhor. Você vai receber sua visão. Vai ficar tudo bem. E ele disse: bem, andou um pouco e voltou e insistiu. Diga, você me disse que eu iria receber minha visão. Respondi: isso mesmo. Ele repetiu: você disse que eu fui curado. Respondi: você está. Ele pontuou: bem, você me disse que eu fui curado e eu não consigo ver. Eu expus: isso não tem nada a ver com você enxergar. Prossegui: eu te disse... Espaço em branco na fita. O homem, a propósito, era de fé católica, e eu lhe falei: olha, senhor, você me disse que cria em mim. Ele respondeu: bem, essas outras pessoas estão falando a respeito disso aqui fora. Elas estão curadas e estão bem. Eu disse: você também está, senhor. Tome, dê ao anjo do Senhor uma oportunidade de...
E ele indagou: o que devo fazer? Eu respondi: você crê no que eu te disse? Ele afirmou: sim, Senhor. Eu propus: bem, então por que você não age assim? Vem, prossegui. Saia daqui testificando, dizendo: louvado seja o Senhor, ele me curou. Ele respondeu: tudo bem. Eles o conduziram e ele gritou: louvado seja o Senhor por me curar. Na noite seguinte, o homem interrompeu a reunião 4 ou 5 vezes. Ele estava sentado em cima na galeria. Ele dizia: todos fiquem quietos um minuto. Ele se levantava e gritava: louvado seja o Senhor por me curar, e se assentava. E eu estava falando, vocês sabem, e ele dizia: só um minuto, irmão Brana, e gritava: louvado seja o Senhor por me curar. Os porteiros foram até lá e eu balancei a cabeça: deixe-o em paz. Vem, ele estava tendo um bom tempo com isso. Bem, depois disso ele saiu para a rua e vendia jornais e exclamava: louvado seja o Senhor por me curar. Ele gritava: extra, louvado seja o Senhor por me curar. E as pessoas riam dele, debochavam dele. Eles pensavam: o velho enlouqueceu, vê você? Enlouqueceu por causa da religião, vem? Então eles pensavam que ele estava pronto para ser levado a uma instituição. Então ele continuou assim por vários dias, acho que por 2 ou 3 semanas. E um dia, um menininho que vendia jornais perto dele o guiou a uma barbearia para fazer a barba. E o barbeiro, do tipo espertinho, estava sempre tentando. Não tinha senso suficiente para não se meter no que não era de sua conta. Ele estava amolando a navalha e tinha raspado a metade do rosto do Sr. Ryan. Ele questionou: diga, pai, eu ouvi quando que você foi ver aquele curador divino há não muito tempo. Ele respondeu: sim, eu fui vê-lo. Afirmou: ouvi dizer que você foi curado. Ele respondeu: sim, louvado seja o Senhor, ele me curou. E seus olhos se abriram ali na cadeira. Ele olhou ao redor e disse: estou curado agora. E saltou daquela cadeira com a toalha em volta do pescoço e saiu pela porta. O barbeiro atrás dele com uma navalha rua abaixo. Agora, ele não podia ver perfeitamente. Ele podia ver objetos e coisas gritando com toda a força. E aquele homem, John Ryan, está em Dowagiac, Michigan, pelo que sei, nesta noite, pregando cura divina pela fé. Isso é certo. O que foi isso? Ele esperava que Deus o curasse.